Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para ajudar vocês com a lista de exercícios de biologia do professor João Lucas. Vocês que são do terceiro colegial e do pré-vestibular, tá? Nós estamos agora na frente 142, no módulo 13. Tudo bem? Vamos lá fazer essa lista? Olha só, o João Lucas começou a lista com a questão 242, em que ele dizia o seguinte: sabemos ser desaconselhável comer carne de porco crua, porque podemos contrair uma doença que se caracteriza por ingestão de... Gente, sempre que houver menção de carne de porco crua, a questão está fazendo referência à Taenia solium, tá? E o ciclo de vida da Taenia solium, ele contempla o ovo, o cisticerco, que é a larva, que eu também posso chamar de cisto, e o adulto, que é a Taenia propriamente dita. Quando o ovo é ingerido pelo porco, no porco esse ovo se torna o cisticerco. O cisticerco ele se aloja em tecidos moles, por exemplo, no músculo do porco. E se o homem come a carne de porco mal cozida, ele pode adquirir esse cisto, ou esse cisticerco, ou essa larva, que lá no intestino do homem vai se tornar tênia adulta. Tudo bem? Então, um homem que come carne de porco crua, ele vai adquirir cistos de tênia, e o seu desenvolvimento acontecerá no trato intestinal. Isso me dá a alternativa A. Na B e a C, ele fala da ingestão de ovos. E na C ele é um pouquinho mais absurdo, porque ele fala de ovos de trypanosoma, que é um protozoário. Na D, ele fala que a carne de porco crua pode trazer larvas de moscas. Na verdade, gente, se tiver larva de mosca em qualquer alimento, por favor, não comam. E toxinas bacterianas não estão necessariamente em carne de porco crua, tá? Toxina bacteriana, ela estará presente em qualquer alimento contaminado por bactérias que produzem toxinas. Então, não é o caso. Tudo bem? Essa questão 242, ela é uma questão fácil, né? A gente só tinha que ter conhecimento mesmo aí do ciclo de vida da tênia, né? A 245, que vem em seguida, eu gosto muito dessa questão, ela fala o seguinte: Romualdo sentiu-se mal e consultou um médico que, ao examiná-lo, identificou sinais de teníase. Gente, a teníase, ela é um tipo de parasitose, né, provocada pela tênia, e ela traz muito desconforto intestinal. Ela pode trazer, por exemplo, vários episódios de diarreia e uma perda de peso significativa, tá bom? Vamos continuar com o enunciado. O médico disse que comprovaria suas suspeitas por meio de exames. De acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta um sinal. Bom, um sinal, entre esses sinais possíveis, a diarreia certamente é um sinal mais claro que alguém poderia apresentar tendo tênia. O exame que se faz é através das fezes. Verifica-se nas fezes a presença de ovos de tênia. E a transmissão da teníase é através da ingestão de carne contendo o cisto, ou a larva, ou o cisticerco. Isso me dá a alternativa A, como resposta da 245. Tudo bem? Daí, minha gente, a próxima questão é a 247. Eu gosto muito dessa questão, eu acho ela muito bonitinha. Dá pra gente abordar muita coisa com essa figurinha aí. E essa questão, vamos começar a ler a figura? Ela trata, né, o ciclo de vida da tênia e ela começa: a larva se aloja nos tecidos do animal. O cisticerco é ingerido pelo homem. Lá no intestino do homem, esse cisticerco vai se tornar a tênia propriamente dita. E essa tênia vai liberar proglótides, cheios de ovos pelas fezes. Esses ovos serão ingeridos por animais, por exemplo, porco. Então, olha só, no ciclo de vida do animal ilustrado na questão, os humanos podem assumir o papel de hospedeiro intermediário. Nesse ciclo que ele apresenta, o humano é o hospedeiro definitivo. Por quê? O ciclo de vida da tênia contempla ovo, larva e adulto. Quando o porco ingere o ovo, ele se torna hospedeiro intermediário. E o homem, comendo a carne de porco contendo cistos e crua ou mal cozida, o homem vai adquirir a larva e nele vai ter o adulto que vai realizar a reprodução sexuada. Agora, imagina que por um acidente o homem entre no lugar do porco nesse ciclo e ele coma os ovos. Se o homem come os ovos e os ovos dentro do homem
se desenvolvem em cisticercos, o homem passa a ser hospedeiro intermediário, tá bom? E é essa a questão, né? O homem podendo assumir o papel de hospedeiro intermediário. Então, nessa situação, o homem precisa ingerir ovos embrionados do verme. Resposta alternativa C. Tudo bem? Entendido essa? Figura muito boa, questão muito boa para a gente discutir todos os conceitos da teníase. Adorei a 247. A 248, ela também traz a figurinha, e eu gosto muito de questões com figurinhas. A figura resume o ciclo biológico de uma parasitose comum no Brasil. Vamos ler? Vamos começar aqui, ó, no ovo, aqui embaixo na figura. Então, eu tenho a proglótide grávida, o ovo do lado, e aí uma setinha que leva para bois ou porcos que ingerem alimentos contaminados com ovos das tênias. Daí, em seguida, eu tenho a larva oncosfera, que perfura o intestino e chega ao sangue. Essa oncosfera se desenvolve em cisticerco na musculatura. E o homenzinho desenhado aqui à direita, ingestão de carne de boi ou de porco contaminada com larva de cisticerco. De acordo com o ciclo biológico, essa parasitose, a gente está falando no homem da teníase ou da cisticercose? A gente está falando da teníase, porque o homem está comendo o cisticerco, tá? Então, vamos ver a letra A. É provocada por vermes cilíndricos? Não, a tênia sempre é um verme achatado, é um plateuminto. Então, a letra A está errada. A letra B. É provocada por vermes achatados? Sim. Transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos? Não é bem assim, né? Se eu tenho cisto, eu tenho em carne mal cozida. Se eu tenho ovos, eu posso disseminar, por exemplo, por água. Então, a letra B, ela tá muito confusa, ela não está correta, ela não está escrita com clareza o que a gente deveria saber. Vamos ver a letra C? Pode ser identificada por meio de exame de fezes? Sim, uma vez que o parasita adulto que vive no intestino libera proglótides contendo ovos. Perfeito, né? É a letra C, sem sombra de dúvida. Mas vamos ver a D? Pode ser identificada por meio de exame de sangue. Não é sangue, né? O exame de fezes que apresenta esses ovos. E aí a gente diagnostica a presença desse verme aí no humano. E letra E, pode ser evitada por meio de medidas preventivas, como fervura de água para o consumo e higienização de verduras cruas. Olha, para a gente evitar a teníase, a gente tem que cozinhar bem a carne, seja de porco ou seja de vaca. Nessa figura, ele não especifica se é a tênia solium que eu encontro no porco ou a tênia saginata que eu encontro na vaca, tá? Então, por causa disso, eu vou inferir que é só a teníase e que eu tenho que cozinhar bem a carne, tá bom? Não dá para falar de fervura de água, porque o cisticerco não se transmite assim. E, gente, terminando aí a tarefa, a questão 252 é uma questão que eu gostei bastante e ela é bem extensa. Então, nesse primeiro slide eu trouxe o texto, no slide seguinte eu trago a pergunta, tá bom? Vamos ler o texto? Teníase. Tênia solium ou tênia saginata são duas fases distintas de um mesmo verme, que também é chamado de solitário. Esse parasita passa por um primeiro estágio de desenvolvimento no organismo do porco, que é seu hospedeiro intermediário. Quando o homem se alimenta de carne suína crua ou mal cozida, contendo estes cisticercos, o nome que recebem os vermes depois de se transformarem em larvas vira seu hospedeiro definitivo. A tênia se fixa nas paredes intestinais. A doença, em boa parte dos casos, é assintomática, porém alguns desconfortos podem ser percebidos, como alterações de apetite, que é fome intensa ou ausência total dela, enjoos, diarreias, irritações frequentes, fadiga e insônia. Em alguns casos mais raros, o cisticerco pode acabar se instalando em tecidos cerebrais, o que causaria danos neurológicos irreversíveis. Bom, o texto apresenta uma série de erros sobre a doença teníase. Ai, graças a Deus, já achei que eu estava maluca lendo tudo aquilo. 4 grupos de alunos numerados a seguir, do curso de medicina, fizeram algumas críticas a respeito das informações contidas no texto, durante uma aula de parasitologia. Vamos ler? Bom, o item 1 diz o seguinte: Tênia solium ou Tênia saginata são duas espécies distintas de vermes, ok, que também são chamados popularmente de solitárias.
Certinho, gente. Item 1, correto. 2. O porco é considerado hospedeiro definitivo? Oh, não, hospedeiro intermediário. E o homem é o hospedeiro intermediário? Olha, o homem normalmente, né, o homem na teníase, ele é definitivo. O homem na cisticercose, ele é intermediário. Então a 2 está errada. Item 3. Quando os ovos eclodem liberando as larvas, essas são chamadas de cisticercos e não vermes. Os vermes são chamados tênias ou solitárias. Tudo bem, verdade. Caso uma pessoa venha desenvolver cisticercos nos tecidos cerebrais, ela não tem teníase, e sim cisticercose. Corretíssimo, tá? A pessoa tem teníase quando ela tem o adulto tênia. Daí ela comeu carne mal cozida com cisticerco. Agora, se o homem tem cisticercose, ele ingeriu o ovo através de alimentos mal lavados e de água contaminada com ovos, tá? Então, a diferença entre teníase e cisticercose, ela tem que ser muito clara na cabeça da gente. Esse exercício ele é perfeito para mostrar isso. Então, o exercício continua. Acertou apenas quem considerou o contido em, bom, 1, 3 e 4, né? Alternativa D de delícia de tarefa. Gente, um grande abraço, bons estudos aí para vocês, tá bom? A gente se vê em breve.